Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar aqui a conversar sobre o sermão que o nosso irmão Emanuel preparou com base no texto de Mateus, capítulo 10, verso 34 a 42, tá? Depois a gente vai olhar com mais atenção para o texto. Mas, resumidamente, o texto é Jesus finalizando um sermão em que ele está enviando os discípulos, em que ele está comissionando os discípulos dele. Ele está enviando os discípulos a pregar, tá bem? E nesse sermão, ele vai falar várias coisas. Ele vai dar instruções bem práticas, por exemplo, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, não se dirijam à cidade dos gentios, pregue o evangelho do reino. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém que é de paz e fiquem na casa dele. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais. E fala, né? Os homens entregarão a vocês, porque o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o filho. Ou seja, por causa do evangelho, as pessoas vão realmente trair umas às outras. E aí talvez já pressupondo a pergunta de alguns discípulos, Senhor, mas por que isso tudo vai acontecer? Por que as pessoas vão nos odiar tanto pela pregação do Evangelho? E aí Jesus vai falar algo que o irmão Tony pregou ontem, né? Porque o discípulo não está acima do mestre, tá? Se acontece com o mestre, vai acontecer com o discípulo também, tá? Mas Jesus fala, cara, não tenham medo deles, né? Não tenham medo deles e confessem a Cristo diante dos homens, tá? Mas a pergunta parece que persiste, tá? Senhor, por que o nosso ministério, por que a pregação do Evangelho traz tanto a ira do mundo contra nós, traz tanto a desaprovação do mundo contra nós? E aí Jesus vai encerrar esse discurso exatamente com o texto que o Emanuel vai pregar, tá? E Jesus então começa dizendo, não pense que eu vim trazer paz à terra, tá? Assim, talvez alguns discípulos estavam indo pregar o evangelho com aquela expectativa de que tudo ia bem, sabe? Que vai ser uma mensagem de paz para o mundo, e o mundo vai nos receber bem, e vai ser legal, e vai ser bacana, e nós vamos festejar juntos a Deus. E Jesus fala, não, querido, eu não vim trazer paz. O que quer dizer essa fala de Jesus? Quer dizer que Jesus não está preocupado com a paz social, tá? Jesus não está preocupado em manter uma sociedade em paz. Jesus não está preocupado em, em nem ofender, em não ofender a sensibilidade das pessoas para que elas não nos critiquem ou não venham contra nós. Jesus não está preocupado com essa paz pública, social, porque o evangelho dele vai exatamente subverter essa sociedade. E a sociedade, como reação a isso, vai vir contra Cristo e contra os seus discípulos, tá? Então é por isso que Jesus fala, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Por quê? Porque a verdade do evangelho fere o coração humano. Se Jesus estivesse preocupado com uma paz social, ele não traria um evangelho, uma mensagem que fere, que incomoda, tá? Jesus começa dizendo, arrependei-vos. Quando Jesus fala arrependei-vos, ele quer dizer, vocês estão errados. Vocês estão errados, vocês estão caminhando para o inferno. E isso é ofensivo, tá? E quando as pessoas são ofendidas, muitas vezes elas ficam iradas, elas ficam violentas, tá? E isso vai acontecer. Então é por isso que Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu não estou preocupado em manter tudo bonitinho, a sociedade em ordem. O meu evangelho vai subverter essa sociedade. Lembra quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica? Tá? Eu estou pregando nos domingos à noite em Tessalônica, em Tessalonicenses. Quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica e acontece aquela revolta na cidade, o que eles falam? Aqueles que subvertem o mundo chegaram até nós. Tá? Por quê? Porque os discípulos, Jesus não apenas faz isso,
Mas os discípulos de Jesus fazem isso. Eles subvertem, eles sacodem o mundo, eles viram o mundo de cabeça para baixo. E eles só fazem isso porque eles também não levam paz ao mundo. Eles não estão preocupados em manter tudo bonitinho, tudo em ordem, tá? Eles pregam uma mensagem que ofende. Eles pregam uma mensagem que causa rupturas, tá? Quando a Sinara se converteu, ela passou a ter várias dificuldades em casa, sabe? Quando várias pessoas se convertem, tipo assim, você está lá numa família de espírita, numa família de católico, e você aceita Jesus, você se torna uma ovelha negra dentro da sua casa. Você é afastado dentro da sua casa, sabe? Por quê? Porque você está negando a fé dos seus pais, tá? Então, isso é disso que Jesus está falando. E aí Jesus vai falar, né, que o homem, pois eu vim fazer que o homem fica contra o seu pai, a filha contra a sua mãe. Por quê? Porque a filha vai crer em Deus, a mãe não vai, uma vai ficar contra a outra, tá? E aí depois Jesus fala assim, né, no 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, tá? Por quê? Porque se você amar as pessoas mais do que a Cristo, você não vai pegar o evangelho, né? Você vai ficar receoso. Você não vai abraçar o evangelho com fé e com confiança. Por quê? Porque você ama as pessoas mais do que ama a Cristo, tá? E em seguida Jesus fala, né? Quem achar a sua vida, a perderá. Por quê? Porque já que Jesus veio, já que o evangelho significa tudo isso, a chance de nós morrermos por causa desse evangelho é real. A chance de nós perdermos amizades por causa do evangelho é real. A chance de nós perdermos emprego por causa do evangelho é real. A chance de nós termos prejuízos econômicos, financeiros, sociais, familiares por causa do evangelho é muito grande, tá? Então, eu vi aqui que o Emmanuel colocou o primeiro ponto dele, Cristo não veio trazer paz. E o segundo ponto, quem não ama a Cristo em primeiro lugar. Não ficou boa essa frase, mano. Mas o amar a Cristo em primeiro lugar é a consequência do Evangelho, tá? É a consequência desse Evangelho. E porque se você não amar a Cristo em primeiro lugar, você não tem condições de abraçar esse Evangelho. Você não tem condições de abraçar o Evangelho. E o Evangelho ele significa guerra, ele significa ruptura, por quê? Porque ele exige exclusividade, ele exige amor em primeiro lugar, tá? Então tá lá, o meu pai é um espírita, tá? É católico, é budista, é ateu, sei lá o que e tal e tudo mais, tá? E eu creio em Cristo, eu abraço a fé cristã. E o meu pai, então, começa a me amaldiçoar, começa a me detonar, sabe? Começa a dizer, você não entra mais nessa casa, sabe? Saia daqui, sabe assim? Tem casos no Oriente Médio de pais que levam os filhos para os filhos serem mortos, sabe? Por causa da fé. Por causa da fé. Porque na Arábia Saudita, por exemplo, em algumas partes, até hoje, pessoas são punidas pela morte, com morte, tá? Com prisão ou morte, tá? Ao negar Alá, ao negar a fé islâmica, tá? E tem muitos casos que os pais pegam os filhos lá, orando para Jesus, lendo a Bíblia no quarto, os próprios pais pegam esses filhos e levam eles ao tribunal, para que eles sejam presos ou até mesmo mortos, tá? Por que que o cara continua abraçando o evangelho mesmo com isso? Por quê? Porque ele ama a Cristo mais do que ama seu pai, mais do que ama a sua mãe, mais do que ama a própria vida, tá? Então, esse segundo ponto aqui, Emmanuel, ele está ligado ao primeiro, ele é uma consequência. Por que que Cristo veio trazer, não veio trazer paz? Porque ele exige de nós amor acima de qualquer outro amor que nós tenhamos, tá? Ou seja, Jesus não apenas exige que nós o amemos, Jesus exige que nós o amemos mais do que amamos o nosso pai, mais do que amamos a nossa esposa, mais do que amamos o nosso filho, tá? É por isso que o evangelho não traz paz, tá? É por isso que Cristo não está preocupado com essa paz. Então, aí até o final do versículo 39 é a primeira parte. A estrutura desse texto é 2 blocos.
um bloco que vai do 34 ao 39. E o outro bloco que começa no 40 até o 42. Que aí não falando mais dos discípulos em si, mas falando daquelas pessoas que recebem os discípulos. Tá? Então Jesus agora tira o foco de seus discípulos para aqueles que recebem os seus discípulos. E Jesus então vai dizer, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, sabe? Quem recebe um profeta, né, e tal. E no 42, se alguém mesmo der, nem que seja um copo d'água fria a um desses pequeninos, que são os discípulos de Jesus, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, o fato de nós sermos emissários de Deus, o fato de nós sermos emissários de Jesus Cristo, faz com que as pessoas sejam abençoadas pelo simples fato de nos receberem. Tá? Isso é tremendo, isso é incrível, isso é maravilhoso. Tá? Então, basicamente, essa é uma leitura desse texto. Tá? Lembra, Jesus aqui não está convidando pessoas a segui-lo. Jesus aqui não está falando para incrédulos. Jesus está falando para os seus discípulos, tá? Para os seus discípulos, e está enviando eles numa missão, para eles pregarem o evangelho. E Jesus está preparando eles para as dificuldades que eles vão enfrentar. E nesse caso aqui, nesse texto, Jesus está explicando para eles por que eles vão enfrentar essas dificuldades. Por quê? Nesse texto responde simplesmente dizendo, vocês vão enfrentar dificuldades porque eu não vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer separação, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Mas por que, Jesus? Porque eu exijo amor acima de tudo. E se você me amar mais do que ama o seu pai, mais do que ama o seu filho, mais do que ama o seu irmão, mais do que ama a religião dos seus pais, você vai entrar em guerra com eles, porque eles não vão aceitar isso. Tá? Eles não vão aceitar isso. Tá? E eles vão tentar dominar você. E você não vai se permitir ser dominado, porque você ama a Cristo mais do que ama os outros. Tá? Então, assim, aliás, sobre isso, assim, existem alguns filmes, eu lembro de uma vez vi um filme com os jovens sobre a história de um jovem muçulmano que aceita Cristo, tá? Imagina o que é ser filho de um muçulmano, né? Lá na Arábia Saudita, o seu pai é muçulmano, a sua mãe é muçulmana, os seus irmãos são muçulmanos, os seus avós são muçulmanos, os seus bisavós são muçulmanos, toda a sociedade ao seu redor é muçulmano. Eles vão para a mesquita, eles vão orar para lá. Imagina você aceitar Jesus nesse contexto. Imagina o que é, cara. Cara, é guerra, meu amigo. É espada, é morte. Sabe assim? Então, isso explica o que Jesus está dizendo, tá? Jesus diz, se você não me amar acima do que ama tudo isso, você não é digno de mim. Tá? Então é isso. A grande questão é, nós não vivemos nesse contexto de perseguição. Mas, será que isso não tem feito com que o nosso amor seja um amor mais frouxo? Será que isso não tem feito com que nós ficamos aí cuidando para que haja uma paz entre nós e esse mundo de trevas? Será que nós não temos nos acovardado e temos dividido o amor que devemos a Deus para não ofender a sensibilidade das pessoas? Tá? Então, essas são perguntas que nós fazemos nesse texto. Então, basicamente, essa é a estrutura do texto. Jesus primeiro fala do que significa ser discípulo dele, o que significa ser enviado por ele, tá? E de por que o mundo vai vir contra nós, tá? E ele explica isso dizendo que não veio trazer paz, tá? Isso significa que vai haver separação e divisão mesmo dentro da família, tá? Mesmo dentro da família. E por que vai haver divisão dentro da família? Porque ao discípulo de Jesus é ordenado que ele ame a Cristo mais do que ama todos os outros, mais do que ama a sua casa. E isso vai fazer com que ele esteja disposto a perder a própria vida, tá? Por quê? Porque ele vai perder benefícios, ele vai perder apoio, ele vai perder, muitas vezes, vai perder a família, vai perder emprego. Ou seja, abraçar a Cristo implica em estar disposto a perder todo o resto, tá? A todo
o resto. E aí, então, ele aplica, ele fala daqueles que recebem a nós, daqueles que recebem os discípulos de Jesus, tá? Uma vez que nós abraçamos a Cristo, as pessoas são abençoadas pelo simples fato de nos receberem como discípulos de Cristo, como servos do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Então, assim, dessa vez eu fiz isso com o Tony, tá, Emanuel? Então não vou avaliar especificamente o seu sermão, fazer o que você mudar. Eu quero que você ouça isso aqui que eu acabei de falar agora e, com base nisso, refaça lá o seu esboço. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau.